Se você quer um livro que aquece o seu coração, te emociona pela maneira fluida da escrita e ao mesmo tempo te inspira pelas histórias bíblicas, então quero indicar para você esse livro, Espelho na Janela, do Israel Mazakorati e da Renata Burjato. Esse livro é da editora Rádio Transmundial, é da editora RTM. Tanto a Renata quanto o Israel, eles trabalham na Rádio Transmundial. A Renata, ela é jornalista, trabalha bastante tempo na Rádio Transmundial, apresenta lá vários programas. E o Israel Mazakorati, ele é pastor da Iba Viva, é uma igreja batista lá de Vinhedo, uma igreja muito querida. Também ele é professor na FLAM, lá em Arujá, e no Servo de Cristo aqui em São Paulo. Ele é, sobretudo, um amigo e uma grande influência no meu ministério. Eu tive a grande alegria de ensinar na FLAM, de ser professor na FLAM, junto com o Israel Mazakorati. Ele era responsável pela área do Novo Testamento, e eu era responsável pela área do Antigo Testamento. E eu aprendi demais com Israel Mazakorati. Ele é um grande mestre, uma pessoa extraordinária, com um coração extremamente humilde. Ele é uma pessoa incrível, muito especial mesmo. E esse livro, ele trata muito disso. Porque uma das coisas que o Israel Mazakorati, ia falar Maza, né? Que a gente chama ele de Maza. O Maza sempre trabalha o valor das narrativas. Que as narrativas, elas são importantes. Que a Bíblia é uma grande narrativa. Que as histórias, elas são importantes. Que a Bíblia não é um livro de conceitos teológicos, de conceitos filosóficos, não é um conceito doutrinário. A Bíblia, sobretudo, é um livro de histórias. É assim quando você lê o Antigo Testamento, é assim quando você percebe Jesus falando com as pessoas, se revelando. Ele conta histórias, ele conta parábolas, ele se revela na história, então é extremamente importante. E aqui no canal Caminhos do Evangelho, eu tenho uma série chamada Gente como a Gente, onde eu trato sobre vários personagens bíblicos. E essa série, Gente como a Gente, foi inspirada nesse livro, Espelhos na Janela. E mais do que nesse livro, eu me inspirei para fazer essa série Gente como a Gente pelas conversas com o Israel Mazakorati. Então é bastante interessante. E nesse livro, que é o volume 1º, ele vai tratar aqui de vários personagens, às vezes desconhecidos, mas eles são extremamente importantes para a revelação bíblica e trazem muitas contribuições para a nossa espiritualidade. Por exemplo, Esaú, Sifrá e Poá, Teófilo, Cornélio, Tabita. Só vou pegar aqui os menos conhecidos, né? Tem Cleopas e Joana, Raabe, a Samaritana, Apolo, Agar, Mardoqueu, Ebed-Meleque. Então são personagens que às vezes você passa rapidamente, mas são de grande valor para a narrativa bíblica. Eles trazem muita contribuição. Por isso que cada personagem aqui ele vai mostrar os seus dilemas, desafios, inquietações, acertos, erros, porque são gente como a gente, né? São pessoas que viveram entre a realidade da vida nesse mundo em queda, em pecado, numa situação que a gente olha para a gente mesmo e a gente não consegue se entender, mas dentro da realidade também da palavra de Deus, de Cristo Jesus, a maneira como Deus vai trabalhando na nossa história. E apesar de nós, Deus continua nos amando, continua cuidando de cada um de nós. Por isso esse livro do Israel Mazakorati e da Renata Burjato, eu quero indicar para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. E para que você olhe para a Escritura Sagrada também como um livro de narrativas, como um livro de histórias, histórias extraordinárias, histórias enriquecedoras para a sua vida. E você vai percebendo a maneira como Deus trabalhou em diferentes pessoas, em diferentes contextos. E no final das contas, é a maneira como Deus trabalha
na sua vida. É a maneira como Deus trabalha em cada um de nós, de maneiras diferentes, mas com o mesmo amor, com a mesma graça. É por isso que a Bíblia vai falar sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É o mesmo Deus, mas que trabalha de maneiras e intensidades diferentes, né, para cada filho. Por isso, esse livro, Espelho na Janela, é um livro que você precisa ler. E eu quero indicar esse livro por 3 razões também. Primeiro, porque é um livro que nos faz olhar para a Escritura Sagrada não como um livro de conceitos teológicos ou, pior, religiosos, mas como um livro de histórias inspiradoras. Você vai ler cada história e o seu coração, você vai ver que vai aquecendo, você vai vendo assim, uau, que maravilha, que coisa extraordinária, como você vai ler esse livro e você vai perceber que você vai amar cada vez mais a Deus. E é um livro que mostra que Deus é o Senhor da história e trabalha na história das nossas vidas como fez no passado. Então, além de aquecer o nosso coração, ele nos enche também de esperança e de fé. E uma terceira razão é que é um livro gostoso de ler. É um livro, não é um livro teológico, cheio de conceitos, é um livro difícil de entender. Não, é um livro gostoso de ler, é um livro fluido. É um livro bem tranquilo. Se você é um iniciante na leitura, você vai gostar bastante dessa leitura. E se você já é mais experimentado, se você já percorreu um caminho teológico aí longo, você também vai gostar de ler. É um livro que serve para todas as pessoas, com todos os níveis. Tá bom? Que assim Deus continue abençoando a sua vida e Deus continue frutificando na sua história como fez com todos os homens e mulheres ao longo de toda a história. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.